Graça e paz, igreja. Vamos dar início ao nosso culto. Vou iniciar com uma oração. Querido Pai, te agradecemos, Senhor Deus, por este momento aqui na Tua casa, Senhor, onde possamos aqui, ó Pai, estar reunidos, Senhor Deus, num só propósito, Pai, para adorar o Teu santo nome, receber o Teu alimento espiritual, ó Pai. Que o Senhor abençoe a cada um que está aqui na Tua casa neste momento, que o Senhor também abençoe a cada um que está nos assistindo agora. Que você possa também estar recebendo o Espírito Santo neste momento, em nome de Jesus. Abençoe também nesta manhã o pregador Tisa que estará trazendo a Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, fale com ele, Pai, para que a Tua mensagem seja colocada aqui no Teu altar, em nome de Jesus. Lava-nos, Senhor Deus, com Tuas mãos, Pai. Lava-nos em Tuas
mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, o Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Possamos declarar: tão grande é o nosso Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo, meio e fim, o começo, meio e fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro, Leão, Cordeiro e o Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus.
que nesse próximo louvor, os irmãos trouxeram dízimos e oferta, poderão colocar no gasofilácio. E você que está assistindo o nosso vídeo, no final vai estar passando o número da conta para que você possa estar ofertando na casa do Senhor, para ajudar a obra, para o sustento da casa do Senhor, em nome de Jesus. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito, Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce, Pai. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, trazendo sobre o medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Querido Deus, te agradecemos, ó Pai, pelos dízimos e as ofertas que foram colocados no gasofilácio, Pai. Que o Senhor abençoe a cada um que dizimou, a cada um que ofertou, e que o Senhor também abençoe aqueles que não puderam ofertar. Que o Senhor possa multiplicar sobre a vida de cada um, ó Pai. Que o Senhor possa fazer algo novo, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, que o Espírito Santo esteja fluindo no coração de cada um, em nome de Jesus. Esta é a minha oração para o Senhor, Pai. Agora eu passo a palavra para o pregador deste momento, o Tisa, em nome de Jesus. Abençoe, Pai. Bom dia a todos, bom dia, igreja, tudo bem? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma vez, o privilégio meu estar aqui com vocês.
Mais uma vez, minha esposa mandou abraços para todos. E eu fico muito feliz de estar aqui. Eu não me lembro a época, porque eu era muito pequeno, mas minha mãe afirma que assim que viemos de Minas, eu tinha por volta aí de 6 anos, se eu não me engano, e a primeira igreja que nós visitamos aqui em Ribeirão foi essa igreja. Eu não me lembro o pastor na época, mas o que eu me lembro da minha mãe relatar é que a irmã Edna estava e ela nos recepcionou ali. Então, quando falo sempre de vir aqui, a minha mãe sempre tem boas lembranças daqui. Se eu não me engano era pastor Cláudio, mas eu não lembro. Então, prometo aos irmãos, quando eu conversar com a minha mãe a respeito novamente, eu trago as informações aí corretas. Mas eu quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia aí, no livro de João, capítulo 15. Livro de João, capítulo 15. Mais uma vez, é uma passagem bem conhecida de todos aqui. E o meu pedido é que você se desarme em relação àquilo que você já ouviu a respeito desta passagem, porque a palavra de Deus ela é rema, ou seja, ela vai, todas as vezes que você lê, ela vai novamente te trazer, me trazer alguma informação. Todas as vezes. Todos acharam? Livro de João, capítulo 15, amém? Vamos orar antes da leitura? Senhor, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos diante da Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo agora nos ilumine e fale a nossa mente e o nosso coração. E que nós possamos, ó Deus, viver de maneira diferente do que entramos aqui hoje. Não só como uma maneira de falar, uma maneira de expressar isso, mas de fato e de verdade. Que o Teu Espírito possa testificar com o nosso espírito as mudanças necessárias na nossa vida, no nosso caráter. Da mesma forma que o Teu Espírito Santo possa nos guiar na nossa vida, na nossa condução daqui em diante. E que o mais puro amor que tem fluído do Senhor por nós, desde a criação do mundo, possa nesse momento, por meio da Tua Palavra, Pai, arder nos nossos corações, como foi cantado aqui, falando sobre a vinda do Teu Espírito Santo, falando sobre querermos arder de novo. E é isso que precisamos do Senhor, Pai. Sempre um renovo em relação à Tua presença, em relação ao Seu caráter, em relação ao Senhor. Em nome de Cristo Jesus é que oramos a Ti, gratos já no nosso coração. Amém. Diz a palavra do Senhor, a partir do versículo 1 do capítulo 15 de João: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Permanece em mim e eu nele. Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em quem dê muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Só até aí, no verso 11. Jesus ele está relatando aqui, fazendo uma comparação entre ele ser a videira verdadeira e os discípulos ali serem os ramos. E é interessante que, para saber um pouco mais a respeito da videira, da árvore em si, da analogia que Jesus está usando, eu fui num site da Embrapa, e se você quiser, procure no YouTube, o pessoal da Embrapa falando a respeito da videira. A Embrapa é um instituto, de pesquisas
sobre a agricultura brasileira. Então eles vão dizer detalhadamente como que você faz aí, como que você lida com vários tipos de cultivos. E existe um gênero de plantas que ela, a semelhança da videira, ela é trepadeira também, e ela produz um certo tipo de fruto. A diferença é que esse tipo de árvore, ela não tem o seu fruto polinizado. E o que significa isso? Esse fruto ele não pode ser consumido. Essa árvore ela só é utilizada numa condição aí estética, porque a folhagem é bonita, inclusive ela muda de cor dependendo do tempo. E esse fruto, se você ou eu consumirmos, ele vai causar problema aí estomacal. Então é interessante porque ela tem praticamente o mesmo tipo de folhagem, age praticamente da mesma forma, fornece um tipo de fruto, mas ainda assim é uma videira falsa. Enquanto que Cristo está dizendo que Ele é a videira verdadeira, que produz fruto verdadeiro, um fruto que pode ser consumido e um fruto que vai causar o quê? Um bem-estar. Né? Você vai consumir um fruto que vai ter ali um tipo de função. A primeira coisa que nós vamos notar, e que é o tema da mensagem de hoje, já entrando dentro do contexto de estudo da mensagem, é que Jesus Cristo ele está combatendo a nossa comodidade. Ele está combatendo a nossa zona de conforto. E ele já começa no início aqui do capítulo 15, dizendo que ele é a videira verdadeira e o Pai é o agricultor. E aí no verso 2 ele diz: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que der fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Jesus ele está dizendo que todo aquele que está nele e não der fruto, ele vai retirar. E o que nós podemos concluir simplesmente com essa primeira parte aqui? Nós precisamos, estando já em Cristo, dar frutos. Muitos de nós, infelizmente esse é um problema não só da igreja brasileira, mas do mundo, quando nós aceitamos a Cristo e percebemos que a nossa vida então foi resgatada por Cristo, não há mais uma preocupação em frutificar. Porque na nossa mente, na nossa comodidade, nós já estamos salvos. Cristo já me resgatou, Ele já me salvou, Ele já me santificou, então eu não preciso mais fazer nada. Isso é uma verdade em relação à soberania do sacrifício de Cristo. Mas o próprio Cristo está dizendo que para nós sermos verdadeiramente discípulos dele, nós precisamos dar frutos. E como é que eu vou saber então, Tisa, quais frutos eu preciso dar? Se você correr a sua Bíblia para Gálatas 5, versos 22 até o 25, você vai saber o que é os frutos, ou o que são os frutos do Espírito. E são esse tipo de fruto que nós precisamos dar continuamente. E aí, a segunda coisa que nós vamos notar aqui, o segundo ponto da mensagem, é que a vida cristã não é fácil e não vai ser fácil. Vou repetir, a vida cristã não é fácil e não vai ser fácil. Por quê? Porque mesmo quando você e eu estamos dando frutos, ainda assim há um processo de poda, ainda assim há um processo de limpeza. Então ele vai dizer que todo o que dá fruto, Deus ainda limpa, no verso 2, para que produza mais fruto ainda. Assistindo um dos vídeos desses da Embrapa, e o rapaz ali explicando, o agricultor explicando como é que ele faz esse tipo de limpeza na videira, ele usa um tipo de alicate de agricultor, ele usa também um canivete parecido com estilete, que a gente está acostumado a ver, a lâmina é um pouco pequena para fazer alguns cortes, e ele se utiliza ali das mãos. Então ele mostra que a limpeza, muitas vezes, ele vai pegar os galhos e ele vai quebrar mesmo. Em alguns momentos, ele vai pegar o alicate, porque o galho é um pouquinho mais grosso, e ele vai ali cortar. Em outros momentos, ele vai pegar o canivete e fazer ali, também um corte com a navalha. E o que significa isso? Significa que também, na sua vida e na minha vida, vai haver essas quebras, vão haver essas podas, ou seja, essa limpeza.
E é interessante que o próprio Cristo nos prepara para isso. Ele vai dizer, se eu não me engano, no capítulo 16 de João, também, que o mundo nos odeia. Ele vai dizer, olha, o mundo odeia vocês. E não só isso, ele vai dizer que no mundo nós teremos aflições. E o que são aflições? Lutas, batalhas, o que envolve dor. Muitas vezes nós não queremos, ter a dor, nós queremos ter a vida livre, de qualquer tipo de angústia. Na própria psicologia vai dizer isso, que o ser humano ele busca um contexto de vida onde haja somente felicidade. E aí nós tiramos o porquê que as igrejas, aí, principalmente neopentecostais, têm um público muito grande de pessoas. E muitas igrejas enganosas têm um público muito grande de pessoas. Por quê? Porque falam sempre a respeito de desenvolvimento. Mas qual desenvolvimento? Felicidade, finanças, relacionamentos bons. Tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Nunca a pessoa pode ter algum tipo de aflição. Enquanto na Bíblia o próprio Cristo vai dizer que nós teremos essas aflições. Mas o próprio Cristo está dizendo que isso são o quê? Limpezas, é um processo de santificação divino para que você e eu possamos dar ainda mais frutos. Como é que nós vamos dar um fruto, por exemplo, de amor, de Gálatas, se nós não encontrarmos um confronto em relação a esse amor, segundo as Escrituras? Como é que eu vou dar um fruto de bondade, um fruto de longanimidade, se eu não tiver na minha vida situações que me levem a isso? Então é esse tipo de atitude, é esse tipo de coisas que Cristo está dizendo aqui. E Ele está dizendo que todo aquele que mesmo estando nele, mesmo frutificando, ainda assim vão ter momentos de corte e de quebra. Então muitas vezes nós questionamos, Deus, mas eu estou lendo a Bíblia todos os dias, eu faço o meu devocional, eu participo dos grupos pequenos, eu venho no culto de oração, venho à EBD, venho ao culto, dou testemunho, eu sou um bom cristão. Por que que as coisas ruins acontecem comigo? E aqui está um dos momentos de o porquê coisas ruins acontecem com os cristãos. É um momento de poda. É um momento onde Deus está arrancando alguns galhos, onde Deus está fazendo a limpeza. Mas para que isso? Ele mesmo já responde, para que nós possamos dar ainda mais frutos. É interessante que algumas coisas vão ser cortadas de nós, vão ser tiradas, mas algumas coisas vão ser o quê? Arrancadas. Quando você pega algo e você corta, qual que é a diferença entre cortar e arrancar? O que é que dói mais? Geralmente cortar é um pouquinho mais fácil, do que arrancar. Já percebeu um broto ou qualquer coisa, quem já viveu na roça, ou quem já teve uma hortaliça, alguma coisa, quem já mexeu com esse tipo de coisa já viu. Cortar é fácil, você vai lá, corta, mas e quando você arranca? Principalmente coisas que saem com raiz, não é diferente? Às vezes até o barulho da própria planta é diferente. E muitas vezes a dor, muitas vezes a angústia, muitas vezes coisas que estão acontecendo na nossa vida são esse corte, são esse arrancar de Deus. Para quê? Para que você e eu possamos dar ainda mais frutos. E muitas vezes esse cortar e esse arrancar vai significar pessoas na sua vida e na minha vida também. Já percebeu que muitas vezes algumas pessoas estão no nosso contexto de igreja, frutificando, rendendo, muitas delas vêm aqui e pregam, muitas delas tocam no louvor, muitas delas servem, e de repente essa pessoa sai do contexto de igreja, começa a militar contra o cristianismo, começa a dar mau testemunho. Já percebeu esse tipo de coisa? É o agricultor. A palavra vai dizer isso, já é a separação de joio e trigo. E quem faz isso? É o próprio Deus que faz. Muitas vezes nós não entendemos, mas Deus ainda está no controle de todas as coisas e Ele entende esse processo. Agora, quando chega no terceiro verso, e isso aqui caiu como se fosse uma bomba no meu coração, e é o terceiro ponto que veremos agora. Cristo afirma que nós já estamos
limpos. Vou repetir, Cristo afirma que nós já estamos limpos. E como é que funciona isso? E nós vamos ler. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A questão é, será que nós estamos escutando a palavra que Ele tem nos dito? A própria Escritura vai dizer que Espírito testifica com Espírito a respeito da palavra da verdade. Se você passar a sua Bíblia um pouco à frente, no livro de Timóteo, vai dizer que a palavra ela serve para corrigir, ela serve para exortar, ela serve para dirigir. Então, ele está dizendo que nós já somos limpos, estamos limpos, por meio da palavra da verdade. Quando nós falamos a respeito de limpeza, a respeito de purificação, nós simplesmente pensamos, a grosso modo, em relação à sujeira. Então, do que Cristo está nos limpando aqui? Qual que é a sujeira espiritual que o cristão sempre tem em mente? O pecado. Então, automaticamente, a nossa mente vai nos remeter a Cristo está nos santificando. Mas quando vai se estudar um pouco a mais sobre esse verso 3 aí, vós já estáis limpos, essa limpeza não é simplesmente uma limpeza em relação ao pecado. Ela também não é simplesmente uma limpeza física. Ela significa que nós estamos sendo purificados por meio do fogo, e é algo que cantamos aqui, né? Vem com o teu fogo, e faz parte desse processo de limpeza e de santificação. Ela diz que ao mesmo tempo que é o relato da videira, ela é uma limpeza para frutos, para frutificação, é aquilo que o uso não é proibido. Então essa limpeza de Deus é uma transformação na sua vida e na minha vida, que o uso dele em relação às nossas vidas não é mais proibido. Ou seja, Deus agora ele pode usar você e a mim, porque nós estamos sendo limpos. Está dizendo aqui também que essa limpeza ela não transmite impureza. Ou seja, a partir do momento que você está no processo de santificação, quando as pessoas olharem para você e para mim, nós não devemos transmitir algo de errado, coisa impura, coisa imunda, coisa suja. Pelo contrário, agora nós devemos transmitir clareza. Essa limpeza significa que nós estamos livres de desejos corruptos. Nós estamos livres do pecado e da culpa. Nós estamos livres de estarmos misturados com o que é falso. Nós somos íntegros, genuínos, nós somos novamente inocentes. É o que significa ser puro no processo aqui de santificação de Cristo. Então é uma limpeza, uma purificação total. Não é só em relação ao pecado, mas é total. Não é só deixarmos de pecar, mas é uma pureza no sentido de que agora o que nós emanamos, o que nós transmitimos para as pessoas tem a ver com o caráter de Deus, tem a ver com o caráter de Cristo. E é esse tipo de fruto que Cristo está requerendo aqui, que Cristo está cobrando dos discípulos e hoje de você e de mim. Agora, é interessante que quando falamos a respeito de passagens como essa, causa um certo temor nos cristãos. Falar sobre Deus separando o joio do trigo, Deus mexendo no contexto da igreja, trazendo alguns para a santificação e alguns para a destruição. Isso é tão fato que quantos aqui já leram o Apocalipse, o livro de Apocalipse, mais de uma vez? Eis a resposta. Parece que o cristão ele não se identifica com o poder soberano de Deus em relação ao julgamento entre aqueles que são dele e ele conduzir para ele, para algo melhor nele, para a limpeza e para um relacionamento maior dele, e aquilo que não é dele. Nós tivemos aí as nuvens de gafanhoto em alguns países, e as pessoas começaram a falar do quê? Fim do mundo. Nós tivemos em uma das encostas aí do mundo, eu não me lembro, se eu não me engano, no Oceano Pacífico, 5 furacões simultâneos. Algo nunca visto. E as pessoas remetem a fim do mundo. Nós estamos vivendo um período de pandemia. E as pessoas remetem a fim do mundo. E como remetem a fim do mundo? De uma maneira legal? Não. E muitas vezes nós cristãos estamos dando mau testemunho em relação ao fim do mundo. Cristãos amedrontados com o fim do mundo. Tudo vai acabar.
E agora como é que eu vou fazer? A preocupação é que eu não concluí a faculdade, ou eu não estou engajado no emprego que eu gostaria, na profissão que eu gostaria. E não é esse tipo de fruto, não é esse tipo de comportamento que Deus está pedindo de nós. E olha que interessante, Cristo ele vai afirmar que sem Ele nós somos inúteis. Vou repetir, Cristo afirma que sem Ele nós somos inúteis. O que significa isso? Nós não servimos para nada. Verso 4: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Verso 5: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. A própria Escritura vai dizer que sem Cristo, você e eu estávamos o quê? Mortos nos nossos delitos e pecados. Até o contexto de existência, até o contexto de vida, sem Cristo não é possível. A quinta coisa que nós podemos ver aqui, e já caminhando para a conclusão, é que Cristo afirma que se permanecermos nele, tudo o que pedirmos será feito. Cristo afirma que se permanecermos nele, tudo o que pedirmos será feito. Versos 6 e 7. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham e o lançam no fogo, e queimam. Se permanecerdes em mim, verso 7, e as minhas palavras permanecem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. O interessante dessa parte é que isso aqui é muito usado também, principalmente na teologia da prosperidade. Ou seja, se você é um cristão, se você é convertido, pode pedir. Pode pedir que Deus vai dar. Pede com fé que Deus vai ouvir. Mas é muito interessante notar que a nossa mente, por estarmos em um corpo físico, ela vai nos remeter a coisas físicas, a matéria, a coisas materiais, dinheiro, principalmente. Então, o que essas igrejas fazem? Começam a ganhar o povo pela ganância. E muitas delas falam, olha, se você der R$1.000 aqui, Deus vai te devolver 3, 5. Se você der 5, Ele vai dar 25, 50, e por aí vai. Então, quanto mais você me der, quanto mais você depositar na casa de Deus, como eles dizem, mais você terá. E o povo ganancioso, o que o povo faz? Entrega, deposita. E há relatos de pessoas que entregam carro, casa, para quê? Na ganância de ter mais. Mas quando Cristo está falando isso aqui a respeito dos cristãos, de fato, tudo o que pedir será feito, tem o condicional. E qual que é o condicional? Se nós estivermos o quê? Permanecendo ligados a quem? A Ele. Agora, seguindo a linha de raciocínio do próprio capítulo 15 de João, quando você e eu estamos permanecendo em Cristo, o verso 3 já vai dizer que você e eu estamos o quê? Limpos. Mas limpos por que motivo? De qual forma? Pela palavra. Então, se você e eu já estamos limpos pela palavra de Deus, não há mais no seu coração e no meu a ganância, não há mais a ambição ruim, não há mais essas formas de desejo humano e naturais que são de mau caráter do ser humano. E aí, pensando dessa forma, será que o que você for pedir, o que eu for pedir a Deus, vai ser algo corrupto? Obviamente não. E Deus vai ter o prazer de ouvir você, de ouvir a mim. Ele vai ter o prazer de nos atender. E Ele vai explicar o porquê. No verso 8 Ele vai dizer: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Verso 9: como um Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor.
Verso 10: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Nessa condição, nós estando permanentes em Cristo, você e eu permanentes em Cristo, nós podemos realmente orar a Deus e Ele vai nos atender. Mas sabe qual que é um dos problemas, principalmente da geração cristã de hoje? Nós oramos, fazemos uma série de pedidos a Deus, não estamos crendo nesses pedidos de todo o coração, de toda a alma, e aí no final da nossa oração nós dizemos a Deus, que seja feito conforme a sua vontade. Qual o sentido da nossa oração se no final dela nós dissermos a Deus, olha, que seja de acordo com a sua vontade? Muitas vezes isso é verdade para alguns de nós, mas muitas vezes nós dizemos isso, que seja feito de acordo com a sua vontade, porque na nossa oração nós não estamos crendo de verdade. E é interessante que o próprio Cristo está dizendo que se nós estivermos permanentes nele, o que nós pedimos, Ele nos ouvirá, Ele concluirá, Ele fará. Agora, qual é a diferença disso? De orar de uma forma correta e de orar de uma forma errada? Quando você ora, qual que é o desejo do seu coração? Quando você se coloca diante de Deus clamando por alguma coisa. Pensa um pouco, quais têm sido as suas vontades em relação à oração a Deus? Qual é o seu processo de oração? Você simplesmente se achega diante de Deus fazendo uma série de pedidos, muitas vezes pedidos materiais, ou você tem se colocado diante de Deus, clamando aqui, por exemplo, pelos frutos do Espírito, de Gálatas 5, de 22 a 25. E essa é uma mudança que a palavra de Deus vai fazer em nós, a limpeza que a palavra vai fazer em nós, como está descrito no verso 3 aqui. E aí talvez você se questione e fale, Tisa, mas quando eu oro dizendo a Deus que seja feita a vontade dEle, eu não estou acreditando a Ele todo o poder, toda a honra e toda a glória? Muitas vezes, não. Muitas vezes nós estamos nos escondendo em que Ele vai fazer segundo a vontade dEle, porque nós não cremos. Agora, com toda a certeza do meu coração, se você e eu estivermos permanentes em Cristo, se nós estivermos nesse processo aqui de como o Pai amou a Ele, como Ele está dizendo no verso 9, nós estamos amando a Ele. Tudo aquilo que o Pai ensina para Ele é aquilo que Ele repassa. Então, se nós estivermos arraigados em Cristo por meio do Espírito Santo e tudo aquilo que Ele estiver nos ensinando, nós estivermos emanando, repassando, a nossa oração vai ser diferente. Nós vamos orar com uma fé diferente. Mas também nós vamos orar sem corrupção. E sem corrupção significa que nós não vamos ficar simplesmente pedindo as nossas vontades. Embora as nossas vontades, eu digo aí em vontade específica, íntima de cada um, isso é altamente uma preocupação divina. Cristo, Ele se preocupa intimamente com cada um de nós aqui. Tanto é que Ele vai dizer o que nós pedimos, Ele fará. Agora, imagina em um dia, se algum de nós aqui pudéssemos ouvir os pedidos dos cristãos no mundo. Seriam muitos ou poucos? E ele está relatando isso aqui para quem? Para os discípulos, é no geral. Então, olha quantas pessoas Cristo está atendendo. Mas é interessante que um seu pedido específico Ele quer atender. E qual é o motivo disso? O motivo é que nisso é glorificado o Pai. Como assim, Tisa? A partir do momento que nós estamos transformados por Cristo, limpos por Cristo, então nós não temos mais a mente, o coração e o desejo da corrupção, e aí nós começamos a orar por coisas relacionadas a Deus, frutificar mais, para que pessoas creiam nele, para o nosso testemunho melhorar, e essa oração vai se achegar a Deus, e Ele obviamente vai responder, porque Ele não muda, a palavra dEle não muda, o caráter dEle não muda. A própria Escritura vai dizer que Ele é fiel mesmo quando nós não somos. Então, se nós estamos orando e pedindo a Ele, e nós começarmos a perceber que Ele está nos ouvindo e que Ele está nos atendendo, qual que é a reação humana natural? Eu vou continuar no processo. Eu vou continuar querendo a santificação, eu vou continuar querendo a purificação, porque, de certa forma,
Eu estou o quê? Colhendo frutos disso. Mas é interessante que o nosso colher de frutos disso, o próprio Cristo Jesus, ele está dizendo que isso é glorificação ao Pai. E como é que nós podemos chegar nesse pensamento, nessa conclusão? E eu quero concluir dessa forma. No verso 11, ele vai dizer: tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Ou seja, Cristo está aqui nos ensinando aos discípulos naquele período e a nós hoje, para que a felicidade dele, do próprio Cristo, seja completa. E qual é a felicidade dele? Que nós possamos frutificar. E ele vai além. Não só isso, mas ele está dizendo que para que a nossa felicidade também, a nossa realização também seja completa. Então nós podemos concluir que Cristo, que Deus não é um Deus tirano, que Ele simplesmente vai mandar e nós precisamos obedecer e frutificar e nós não vamos ter retorno. Qual que é o retorno? Você e eu, nós vamos ter aquela coisa de a satisfação pessoal, de estarmos no lugar certo, fazendo a coisa certa. Hoje os coaches aí, os empresários defendem o quê? Que a pessoa que gosta do serviço, ela vai produzir mais. A pessoa que gosta do tipo de trabalho, ela vai produzir mais. Isso é óbvio. E esse é um método que Cristo já está dizendo lá atrás. A partir do momento que nós estamos num processo de santificação e nós passamos a orar dessa forma, gostando desse processo, nós vamos fazer o quê? Frutificar mais. Mas isso não com pesar. Nós vamos frutificar com alegria. Não vai ter aquela questão na nossa mente de, poxa vida, hoje é culto de oração, eu preciso ir lá orar. Não, nós vamos fazer isso com alegria. Nossa, hoje tem EBD, eu tenho que ir lá estudar. Não, vai ser uma alegria, vai ser uma satisfação, dizendo, olha, hoje eu vou lá aprender um pouco mais. Hoje eu vou me dedicar um pouco mais às Escrituras. E lembrando que o processo de santificação divino é por ouvir a própria Escritura. Partindo já para a conclusão, uma das coisas que eu vi em um dos vídeos lá da Embrapa é que quando eles pegam um ramo para fazer o enxerto, é uma vara de mais ou menos uns 30 centímetros, e aí eles tiram perto do olho dessa vara. Se você já percebeu aquelas emendas do bambu, que eu acho que é a planta que dá para a gente ter mais noção, é praticamente como se fosse aquelas emendas que eles tiram, e aí eles cortam um pedacinho de uma vara de 30 centímetros, eles tiram vários pedaços aí de 1 a 3 centímetros, é praticamente isso aqui. E aí eles fazem o enxerto, e aí aquele fruto vai frutificando. Mas por que que eles fazem a poda, e por que que eles quebram alguns galhos, e por que que eles enxertam? Porque dentro desse processo do cultivo da planta, todos os minerais ali colhidos pela raiz, pelo caule da planta, eles querem direcionar para o lugar certo. E para que esse direcionamento? Para que a planta dê mais fruto, com maior qualidade e maior volume. E qual que é o resultado desse enxerto? O resultado desse enxerto é que quando passa ali entre 2 anos e meio a 3 anos mais ou menos, aonde foi feito esse enxerto, a vara ela fica tão lisa, tão perfeita, tão encaixada no enxerto, que não é possível mais descrever aonde começa um e onde termina o outro. Sabe-se que foi feito o enxerto porque eles trabalharam ali, eles fizeram. Então a marcação, há estudo. Mas ele tira ali uma fita adesiva até que eles usam para fazer o enxerto e você não percebe mais aonde um termina e onde começa o outro. E é esse processo que Cristo está falando que nós estamos passando. Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Nós estamos enxertados nessa videira. E é interessante que mesmo por muitas vezes passando por um processo de dor, mesmo por muitas vezes passando por um processo aí até de perseguição, não vai haver mais evidências de aonde foi que nós nos unimos a Cristo. Se eu perguntar para você qual foi o dia, o momento da sua conversão, talvez alguns de nós aqui saibamos uma data específica. Não, a partir desse dia eu me converti, a partir desse dia eu me entreguei a Cristo. Mas se eu perguntar para você como é que foi o processo,
Talvez você não saiba dizer exatamente em qual momento você falou, não, agora eu me sinto salvo, eu me sinto uma pessoa em Cristo. Muitos de nós talvez não saibamos dizer exatamente. Por quê? Conforme vai passando o tempo, parece que era algo tão natural, e aí, conforme vai passando o seu tempo de cristão, quando você mesmo olha para trás, no seu processo de conversão, você percebe que não foi naquela data específica. Um tempo antes, Deus já estava te trazendo em um processo. Ou a partir daquela data, aí sim é que começou um processo aí de conversão, de santificação em Deus. E o que eu quero dizer com isso? Conforme vai passando o tempo da Bíblia, da Palavra de Deus, nos limpando, nos podando, nos quebrando, nos cortando, nos colocando em Deus e fazendo todo esse processo dele ser a videira, conforme vai passando esse tempo, quando as pessoas olharem para você e para mim, elas vão começar a entender que nós somos cristãos de fato. Porque todas as nossas atitudes vão refletir as atitudes de Deus. Vão emanar as atitudes de Cristo. Vão refletir as atitudes do Espírito Santo. E por que isso? Porque nós estamos firmados em Deus. E o que se percebe também, e já concluindo, é que passado também um tempo, aquele fruto ele é colhido. Aquela árvore ela é colhida, porque ela já deu o tanto de fruto, e a necessidade de fruto, e o tempo de fruto que ela precisava dar. E é o processo natural que vai acontecer também com você e comigo. E eu espero isso em Deus. Então, se nós não virmos o retorno do nosso Senhor com os nossos olhos, se nós dormirmos antes, no seio de Abraão, como a Escritura vai dizer, nós já teremos passado o nosso processo de frutificação. O que isso significa? Significa que nós vamos concluir aquilo que precisávamos no nosso contexto de vida. E da onde nós podemos tirar a base disso? Teve um personagem da Bíblia, que ele diz que agora sim, ele completou a carreira e fez o quê? Guardou a fé. E é isso que você e eu podemos dizer se nós estivermos nesse processo de santificação. Mas eu quero lembrar aos irmãos que muitas vezes esse processo de estar na videira verdadeira, muitas vezes nós estando dando fruto, muitas vezes nós vivendo da maneira correta, ainda assim vai haver dor. Por quê? Muitas vezes você vai estar, vamos conjecturar aqui, muitas vezes você vai estar num ministério bom, um ministério frutífero, algo que está fluindo, mas Cristo vai te arrancar desse ministério e colocar em outro. Por quê? Porque Ele quer que, da mesma forma que a planta, as suas capacidades, as suas habilidades sejam direcionadas para esse ministério específico. Talvez Ele vai te colocar num ministério que você nem esperava, que você não desse nem moral, né? Vamos pensar assim. Mas Ele já conhece. Ele sabe do que você é feito, Ele sabe o seu caráter, Ele sabe o seu potencial, Ele sabe o seu temperamento, Ele sabe tudo a respeito de você e Ele sabe te colocar no lugar certo, para frutificar da maneira certa. Então, é complicado quando nós estamos nesses períodos, porque falar quando está tudo bem é fácil, né? Mas quando vem a dor é que é um problema. Então, a dica que eu dou para vocês, o encorajamento que eu quero dar e deixar para a igreja, é que quando você estiver sentindo dores pelo processo de santificação divino, aguenta firme. Porque o final é a produção de frutos na sua vida, é a alegria de Cristo completa, e não só isso, é a sua alegria completa. E no final de tudo isso, quando enfim chegarmos ao fim do mundo, de fato, nós estaremos com Cristo em Deus por meio do Espírito Santo. E é esse o meu desejo, e é isso que eu quero encorajar a igreja e convidá-los a orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pelo Teu processo de santificação, e muito obrigado porque o Senhor não nos permite ficar parados. O Senhor tem um trabalho específico para cada um de nós. E Pai, nos ensina a enxergar
todos os ministérios, tudo aquilo que está diante do Senhor como coisas e áreas importantes. Não nos permita ter a avareza ou ter o orgulho de querer minimizar um irmão ou outro, um ministério ou outro dentro do teu corpo, dentro do teu contexto de igreja, Pai. Em nome de Cristo Jesus, que a santificação que o Senhor já começou nas nossas vidas, lá atrás, quando nós nos rendemos a Ti e confessamos ao Senhor, que ela possa continuar. E que nós possamos dar valor a tudo aquilo que o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra garante que nós já estamos limpos, que nós estamos sendo limpos pela Tua própria palavra. Então, Deus, retira de nós todo impedimento em relação à Tua palavra e coloca, Senhor, nas nossas mentes, no nosso coração, nos nossos ouvidos, a testificação do Espírito Santo, para que quando o Senhor falar a nós possamos ouvir, nós possamos entender e possamos ter uma mudança de comportamento. Pai, muito obrigado porque o Senhor deixou nas Escrituras vários testemunhos de homens que foram santificados pelo Senhor, do início ao fim, e puderam concluir em Ti a obra que o Senhor tinha preparado para a vida deles. Que nós possamos refletir isso, que nós possamos seguir principalmente o exemplo de Cristo Jesus, nosso Salvador. E é em nome desse Cristo, desse sangue que foi derramado por nós, desse Cristo que não permaneceu morto, mas hoje vive e reina, e voltará para nós, é que oramos, em nome desse Cristo Jesus. Amém e amém.